A gente trata agora do seguinte tema. Vamos falar sobre o Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica e a PEC das domésticas. Lembrando que o trabalho doméstico no Brasil, ele é marcado por esses vários desafios e avanços legislativos importantes, como foi a PEC das domésticas, que foi promulgada em abril de 2013, completando 11 anos, portanto, agora. Essa emenda foi esse marco na categoria, promoveu a igualdade de direitos trabalhistas entre trabalhadoras domésticas e outros trabalhadores. Bom, apesar disso, a informalidade ainda prevalece, com a maioria das trabalhadoras domésticas recebendo menos que um salário mínimo e trabalhando sem registro. Lembrando que essas trabalhadoras domésticas são, na maioria, mulheres negras. Neste contexto, o Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica, que é comemorado no dia 27 de abril, não é apenas um ato de reconhecimento, mas também esse momento para refletir sobre os desafios que continuam persistindo e que impedem a plena realização dos direitos dessas trabalhadoras. Hoje a gente conversa aqui, nesse espaço do Fundo Brasil de Direitos Humanos, com duas pessoas. É a Rejane Santos, que é a liderança do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos da Paraíba, e também com a Amanda Camargo, que é coordenadora de projetos do Labora, o Fundo de Apoio ao Trabalho Digno, para discutir agora com a gente esses desafios e as estratégias para garantir direitos plenos e dignidade para essa categoria. Amanda, Rejane, sejam super bem-vindas. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Olá, olá. Oi, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vou começar com a Rejane. Eu quero que a Rejane explique para a gente esse impacto da PEC das domésticas na vida das trabalhadoras. Como eu disse, são 11 anos, então, dessa legislação, que foi muito importante. E quais os principais entraves, né? Quais são esses direitos negados que são dificilmente acessados por ela? Conta um pouquinho para a gente dessa realidade, Rejane. Seja bem-vinda. Obrigada. Opa, caiu. Voltou. Voltou? Não, só a câmera que caiu, né? Eu continuo te tendo por aqui, tá tudo certo. Parou aí a câmera? Tarde. Foi. Boa tarde, eu sou Rejane, sou presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Estado da Paraíba e estou nessa luta há 15 anos. A PEC das domésticas, ela traz direitos, ainda não de igualdade, mas traz direitos para a categoria. Porém, nós temos ainda um país da escravidão. Isso nos nega esse direito. Mesmo tendo a lei, mesmo tendo a luta, a categoria ainda tem minoria com a carteira assinada. E o entrave está em uma sociedade que tem ainda essa mentalidade escravocrata. Rejane, quais as principais queixas que as trabalhadoras trazem para o sindicato? As principais queixas são falta de carteira, as férias, carga horária desrespeitada. E tudo por conta dessa grande informalidade que existe, né, entre as trabalhadoras domésticas. Como vocês no sindicato enfrentam isso? É um enfrentamento de grande desafio. Nós, muitas vezes, o caso vai para a justiça, muitas vezes convidamos o patrão para chegar até o sindicato, para ele nos informar qual é o problema da falta da carteira assinada. E eles falam ainda coisas aí muito antigas, em pleno século XXI, com a PEC, que elas são da família, que ele não esperou que ela fosse recorrer ao sindicato. E nós estamos nessa luta, nesse enfrentamento dia a dia. Rejane, a maioria das trabalhadoras tem conhecimento sobre os direitos. Eu acho que, assim, imagino que a trabalhadora que chega ao sindicato, ela já tem um conhecimento um pouco maior, né? Mas como é esse processo de conversa com as trabalhadoras? De vocês, enquanto sindicato, colocarem para essas trabalhadoras que elas têm direito, sim, que elas podem procurar, por exemplo, a justiça. Como que é essa relação?
Nós fazemos sempre rodas de conversas, fazemos cursos, fazemos tanta coisa para trazer essa informação. Convidamos as mulheres, as trabalhadoras domésticas, para que elas tenham esse entendimento dos seus direitos. Mas ainda existe o medo de perder o emprego, somos, em grande maioria, mães solos, e ficamos quieta por medo. Ainda existe isso aí, a questão de perder o emprego. Deixa eu passar um pouquinho agora, então, para Amanda. Amanda, explica para a gente o que é o Labora, como que vocês desenvolvem, então, programas, projetos para promover, de fato, essa formalização, promover não, na verdade, para explicar um pouco melhor, né, como vocês apoiam os direitos, como vocês explicam para essas mulheres e trabalhadoras domésticas ou pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade, trabalhadores, como o Labora funciona. Explica melhor para a gente, seja super bem-vinda. Obrigada, Thalita. Obrigada pelo convite. Queria mandar já um abraço aqui para a Rejane, nossa companheira no Labora. Saudade de você, minha amiga. Olha, o Labora, ele é uma iniciativa do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que foi criado em 2022, bem no finalzinho ali em dezembro, a partir de um esforço conjunto com alguns financiadores, né, a Fundação Laudes, a Fundação Ford, a Fundação Open Society, que tem como objetivo fortalecer as organizações de diversas categorias de trabalhadoras e trabalhadores, movimentos sociais, sindicatos, que abordam a pauta do trabalho e da proteção social no nosso país com justiça racial, de gênero e socioambiental. Então, a gente vê essas questões como questões imbricadas, elas caminham juntas, elas estão nos corpos, na vivência cotidiana de todas as trabalhadoras e trabalhadores do nosso país. E a premissa do Labora é que é preciso canalizar recursos e também oferecer oportunidades de formação e articulação para que a própria sociedade civil organizada consiga atuar ainda mais e melhor nessa agenda. Então, quem fortalece, quem organiza as trabalhadoras são as próprias organizações lideradas pelas trabalhadoras, que inclusive a Rejane está aqui conosco com uma excelente representação. Então, para a gente, o que é fundamental no Labora e em todo o Fundo Brasil é o protagonismo e a autonomia das próprias pessoas sujeitas de direitos nas suas categorias. E a gente tem um foco muito importante nos trabalhadores e trabalhadoras que são informais e precarizados, já que são as pessoas que estão na linha de frente das violações de direitos, das condições de trabalho bastante precárias. A Rejane aqui já mencionou algumas das violações que as trabalhadoras domésticas vivem e que a gente sabe que são perpassadas por situações de racismo, violência de gênero, capacitismo, entre tantas outras desigualdades históricas que as pessoas trabalhadoras do nosso país vivenciam, né? E aí, desde o início do Labora, lá no finalzinho de 2022, a questão do trabalho doméstico é uma das nossas prioridades. Vocês já comentaram, assim, são mais de 6 milhões de trabalhadoras domésticas do Brasil e a maioria, assim, gritante, quase 70% são mulheres negras, e foram décadas de luta de pessoas como a Rejane, de tantas outras companheiras, até que lá, 10 anos atrás, fossem conquistados alguns, não todos, mas alguns direitos trabalhistas fundamentais, né? A limitação de jornada de trabalho, a proteção contra a demissão sem justa causa, FGTS, estabilidade para gestante, tantas outras conquistas do movimento sindical e das trabalhadoras domésticas no nosso país. Mas, como vocês dois já colocaram, mesmo com esse avanço super importante, hoje a gente vê que mais de 70% da categoria, ou seja, milhares de mulheres ainda estão numa situação informal e, como a Jane falou, muito devido a um legado escravocrata mesmo no nosso país, né? Então recebem um valor de salário bem abaixo da média das trabalhadoras em contratos formais, enfim, é uma desigualdade generalizada. E para o Labora é muito importante fortalecer a luta das trabalhadoras por meio da sua auto-organização por direitos e condições dignas de trabalho e livre das violências racistas e sexistas. É uma prioridade muito importante. E como a gente faz isso, né? O Labora bebe muito da experiência do Fundo Brasil, então a gente apoia organizações de base e movimentos sociais que atuam na
fronteira, na dianteira dessa luta. Então, hoje em dia, a gente apoia a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD, que é uma organização indispensável na luta por direitos para essa categoria, e também na valorização do trabalho do cuidado no nosso país como um todo. Também apoiamos 5 sindicatos de trabalhadoras domésticas, incluindo o Sindicato das Trabalhadoras da Paraíba, que a Regiane está aqui representando, mas também em Campinas, em Belém, no Maranhão e Pernambuco. E também estamos apoiando uma associação de diaristas, o coletivo Teresa de Benguela, que são as mulheres que estão diretamente na informalidade, que não foram incluídas na PEC, na sua regulamentação, como trabalhadoras com direitos garantidos, e também o projeto Viver, que fica lá em Calcaia, no Ceará. E aí todos esses projetos envolvem ações de formação, organização coletiva, como a Regiane mencionou, sistematização de demandas, tentativa de incidência política para promover melhores políticas públicas, e elas têm sido, na nossa visão, super importantes para vitalizar as diferentes experiências organizativas dessas trabalhadoras. Perfeito. Rejane, você comentou que está há 15 anos no sindicato, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, porque é isso, a PEC das domésticas tem 11 anos, né? Como era antes, como é hoje? Você vê as trabalhadoras se aproximando cada vez mais do sindicato? Como isso tem funcionado? Conta um pouquinho para a gente desse histórico. Antes da PEC, nós já tínhamos o primeiro direito da carteira assinada, que já tem meio século. Então, a gente já exigia isso dos patrões, já lutávamos por esse direito, que sempre foi o maior impasse em nossa vida, e já organizávamos a categoria desde 2009, que a gente vem nesse trabalho de organização da nossa categoria, lutando por direitos, por dignidade. Aí depois vem a PEC e também os nossos parceiros que financia, como o Labora, tem outros aí também, não muito, mas aí a gente pode fazer melhor. Sim. Agora, no dia 27, a trabalhadora doméstica, e nós já estamos em grandes organizações, com rádio, com panfletagem. A gente está com probleminha na internet da Rejane, né? Vamos ver se ela retoma a conexão. Enquanto isso, eu volto para a Amanda. Amanda, você falou um pouquinho sobre a forma como vocês buscam apoiar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é desenvolvido a partir desse apoio, né, que vocês dão. Então, assim, dentro das organizações, dentro ali do sindicato, por exemplo, da Rejane, ela já comentou um pouco sobre rodas de conversa que realiza aí com as trabalhadores. Você consegue pincelar para a gente um pouquinho dessas ações que são realizadas? Olha, os editais do Labora e vários do Fundo Brasil, a gente deixa um espaço para o fortalecimento institucional, que a gente entende que são as próprias organizações que sabem melhor as suas demandas e as melhores estratégias para desenvolver o seu trabalho, mas muitas delas estão fragilizadas, estão sem base contributiva, estão sem acesso a recursos e, historicamente, a categoria das trabalhadoras domésticas tem poucas condições de contribuir para o seu próprio sindicato, né? Então, uma parte importante dos projetos é para fortalecer a própria instituição, conseguir comprar equipamentos, conseguir pagar a conta de internet, conseguir pagar o deslocamento das lideranças para os eventos, para as articulações que elas têm feito intensamente nesse último ano, pelo menos conosco, isso tem sido uma marca super importante dos projetos. E tem também esse aspecto que a Regiane falou. Em todo o Brasil já faz muito tempo, já há algumas décadas, tem sido difícil organizar coletivamente os trabalhadores e as trabalhadoras, porque é muito intensa a fragmentação mesmo, né? Quanto mais dispersos e separados os trabalhadores e trabalhadoras, mais difícil organizar. Ainda mais quando a gente está falando do trabalho doméstico que estão dentro das casas, né? Então, muitos projetos que a gente apoia aqui no Labora das trabalhadoras domésticas, né, Jane? Tem projetos de oficinas, tem projetos de rodas de conversa, de formação, para discutir direitos, para conversar com as trabalhadoras sobre a importância não só do seu direito, mas também de se organizar enquanto trabalhadoras dentro do sindicato. Tem algumas oficinas também de capacitação na parte digital, que ainda é um desafio, também uma herança da desigualdade social, racista, sexista no nosso país. Muitas pessoas ainda não conseguiram acessar a tecnologia de maneira
democrática. Então, tem algumas iniciativas específicas, mas boa parte dos projetos focam no fortalecimento das próprias instituições, para que elas tenham as ferramentas necessárias para fazer o seu trabalho cotidiano, mas também nesse trabalho de organização coletiva e formação da categoria nos seus territórios. Não, muito importante isso que você traz do fortalecimento institucional, porque a gente imagina sempre quando fala de um sindicato algo já muito bem acabado, e às vezes não é isso, você precisa de estrutura, você precisa realmente de financiamento para conseguir deixar mais forte essa estrutura, muito, muito interessante. Rejane, você falava antes de cair sobre o dia 27 de abril, o que vocês estavam organizando para essa data de celebração, conta pra gente. Nós estamos organizando uma panfletagem, uma grande panfletagem que se inicia às 5h30 da manhã, aonde elas estão chegando nos trens, nos ônibus. Então, a gente vai ocupar a rua, tem um carro de som pequeno, que conseguimos com um parceiro, temos faixa, vamos distribuir um lanche na hora que elas vão chegando, vão receber um lanche. E também tem debate na universidade, tem toda uma programação. Que bacana, importante é isso, é trazer as trabalhadoras para próximo do sindicato, para com isso, claro, elas possam garantir mais direitos e lutar por esses direitos. Rejane, Amanda, agradeço demais a participação, a disponibilidade de vocês. Vou deixar o site do fundobrasil.org.br aqui na tela para quem quiser entrar, conhecer melhor então os projetos, conhecer o Labore, enfim, tem todas as informações aqui no fundobrasil.org.br. Um abraço para vocês, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada, tchau, tchau, obrigada, gente. Obrigada, tchau.